aumentar o quadro associativo. Essa é a nossa missão no dia 11 de 3, né, de 2023, para a gente, junto na Assembleia em Caruaru, a gente ver qual é o caminho que a gente deve seguir para a gente obter o maior êxito no final da gestão, né? Então, a gente tem, já falei alguma coisa para a Inojosa, né? Mas a gente tem ainda, eu acho que é o sexto slide aí, eu acho, Júlio, sexto ou é sétimo? Vê aí. Que a gente coloca aqui, que a gente mais ou menos vai traçar algumas metas, né? E a gente vê o que, a gente está pensando. Passa mais para lá. Isso é companheirismo, pode passar. Apoio à Fundação Rotária, pode passar. Imagem pública, pode passar. É a próxima, eu acho. Ampliar o quadro associativo, essa daí. Essa é a imagem pública, né? Em... Aqui. Ok. Essa daí agora. Bom, a gente tem, na realidade, aqueles padrões que a gente já sabe, que é retenção dos sócios, né? Criação de novos clubes e clubes satélites, né? E ampliar o número de associados, especialmente as mulheres, aí, que a gente está colocando como uma meta aí para ver se a gente consegue agregar o maior número possível de mulheres, porque, primeiro, eu confio no trabalho das mulheres, né, em ações sociais aí, né? E, como eu sempre disse, eu disse a Leandro já, a minha cunhada vai ser governadora do Laios em 2024, 2025, e vai ser, me parece que é a quinta mulher seguida como governadora, né? Então, o Laios está com uma ação muito forte aí com as mulheres. Então, eu acredito que o Rotary, a gente só pode pensar em aumentar o quadro associativo se a gente tiver efetivamente uma participação maior das mulheres, né? Que ainda fica aquém da... Não chega, não sei se chega a 30%, não, Josa. Chega não, né? Dos associados ainda, né? Então, a gente criou algumas metas aí. A gente criou algumas metas. Passa aí, que a gente pode ampliar retenção de 90% dos associados, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. A gente tinha algumas metas aí para a gente reter esses sócios, seria a gente vai trabalhar muito com companheirismo, né? A gente já tivemos algumas reuniões aí com companheirismo e a gente vai tentar estipular determinadas metas, viagens, passeios, premiações, enfim. Aí depois a gente vai fazer uma reunião conjunta onde a gente vai explicar tudo isso. Mas eu acho que é uma estratégia forte aí a gente manter o companheirismo para que a gente possa reter os sócios, né? Essa seria uma das metas que a gente deveria bater, né? Eu vou falar tudo aí, Nojosa, aí depois você vai complementando e retificando e fazendo os seus comentários aí, tá? Ok. Novos clubes aí, né? A gente estava pensando em criar aí
3 clubes e mais 6 clubes satélites. A estratégia que eu tinha falado com o Hinojosa aí é a gente identificar algumas cidades potencialmente que a gente possa criar um novo clube, mas, além de simplesmente criar o clube, a gente deveria, primeiro, encontrar uma instituição carente, uma instituição que a gente pudesse, o novo Rotary, abraçar essa instituição, e a gente, junto com profissionais de área, como, por exemplo, Leandro, fatalmente, ele conhece algum médico lá em Serra Talhada. Eu conheço engenheiros por lá, empresas de engenharia que eu conheço que atua lá. Falei já com um companheiro aqui, que é juiz, que é desembargador, para ele indicar alguns pessoas do tribunal de lá, né, o juiz ou alguma coisa, para a gente tentar formar um grupo. Falei também com a Fundação Altino Ventura, que tem uma unidade lá em Serra Talhada, para que pudesse indicar 2 médicos, inclusive o presidente da fundação, que é Marcelo Ventura, e Ronald também, todos 2 são rotarianos, né? E, com certeza, eles me colocaram à disposição de ajudar nesse sentido. Então, seria a gente formar um grupo eu estou dizendo isso em Serra Talhada, porque realmente é o que eu tenho mais assim, como também a mesma coisa depois de Serra Talhada, rapaz, cidade grande também, agora faltou, daqui a pouco chega. Para que a gente possa formar um grupo. Salgueiro e já aí tem. a gente... Hein? Salgueiro já tem Rotary. Salgueiro, né? Salgueiro tem Rotary? Mas vamos ver se a gente... Aquela região até que está bem de Rotary. Bem, pode né? melhorar, claro. Pronto. Então, a gente tentar aí, a gente encontrar porque eu acho que você só se envolve com Rotary a partir do momento que você tem alguma ação social junto aos associados. Se você vai simplesmente para assistir palestras e fazer alguns encontros, tomar uma cervejinha, eu acho que isso não leva muito à permanência do associado, né? Então, a estratégia seria essa, da gente fundar 3 clubes e 6 clubes satélites aí, né? Tu passa para outro aí, eu acho que o outro tem não. Outra coisa que eu estava colocando aqui era o seguinte: a gente não deixar para fazer esses 3 clubes e esses associados, a gente colocar uma data aí. A data que eu marquei aí era no dia 30/11 de 23, tá certo? Então, nessa data aí, cada clube dá posse no mínimo a 3 associados, né? E até o dia... Por mim? Aumentar o número associado em 10%. Ou fazia 3 associados e aumentaria o número de sócios em torno de 10%. Né? E veja que eu estou colocando como responsável aí o presidente do clube, o outro presidente do clube e a comissão de DQA, e esse daí seria o presidente do clube também, né? Que a gente teria. Outra ideia que a gente tinha era ver se a gente fazia um mutirão aí para o primeiro dia, né, da posse de cada presidente, né? Já tive falando aí com o presidente do Rotary Clube Recife, e para ver se a gente colocava 10 associados no primeiro dia que ele tivesse lá. Eu acho que no meu clube, que é esse clube que eu estou falando, né, eu acho que a gente consegue colocar 10 associados na primeira reunião dele, né? Eu disse a ele que eu conseguia 2, né? Leandro pode conseguir 1 ou 2, e, enfim, vai ter muita gente que pode fazer. Eu não sei se isso é viável, né? Se isso é viável e nós a gente tentar dar logo uma... Eu não sei se fica complicado para você no primeiro dia do clube, não sei, Leandro, aí, o que é que tu acha?
no primeiro dia do clube a gente empossar, que vai ter aprovação anterior, mas a gente tentar fazer não sei, Leandro, aí eu falei com o Leandro também isso aí, geralmente eu falo, mas eu não tive tempo de falar com o Leandro. Eu não sou muito favorável à posse coletiva, não, tá? A posse coletiva, mas se a gente tentasse fazer uma posse coletiva aqui e cada clube da região metropolitana, ou mesmo do interior, quisesse vir para cá com os associados e a gente fazer assim uma grande tiver um número expressivo de associados novos que vai entrar, poderia fazer um auditório grande aí, com um objetivo maior da posse aí a N associados, né? Então, eu deixaria aí Nojosa e Leandro fazer alguns comentários para ver quais são as estratégias que a gente tem para a gente montar essa equipe aí, né? Deixaria aí com Nojosa, podia fazer alguns comentários aí, algumas complementações aí. Sim. Em relação à da posse na primeira reunião, eu acho isso meio chato em relação ao presidente que está saindo. Porque ele fala, por que não apresentou isso na minha gestão e esperou sair da posse? Tem muitos presidentes que ficam magoados. Então, é bom a gente ter um certo cuidado, né? Pisar em ovos aí, porque o que está saindo pode ficar chateado e acaba até saindo do clube às vezes, né? Então, nós temos... Vamos ver, vamos repensar. Acho que cada clube é uma realidade diferente, né? Em relação às mulheres, eu acho que o ano passado foi feita uma posse coletiva de mulheres e foi a maior reunião que nós tivemos no distrito. Foram mais de 400 pessoas online assistindo e dando posse para as mulheres. Foram mais de 30 mulheres que tomaram posse, o distrito inteiro participou, mais de 30. Foram umas 40 e tanto. Então, achei bacana. Agora, esse ano eu não sei, não estou participando, estou acompanhando direito, parece que tem uma quedazinha a reunião das mulheres, a comissão das mulheres. Mas eu acho que a gente pode reativar o ano que vem, assim, dinamizar, digo. A Cristina está aí, pode falar alguma coisa depois, né? Posso até estar enganado, Cristina, mas acho que esse ano a comissão está mais devagar, né? A comissão das mulheres. Acho que a Cristina caiu alguma coisa. Em relação à expansão, governador, ela está aqui. o nosso maior problema... Como? A Cristina está na sala. Ela apareceu, inclusive, aqui a tela agora. Ela está lhe ouvindo. Ah, tá. Certo. Eu acho que aí o Igor também pode nos ajudar, que o nosso maior problema é o centro do Rio Grande do Norte. Que no centro do Rio Grande do Norte nós temos um vazio de clubes do Rotary. Nós temos no litoral e temos lá no chamado Rabo do Elefante, né? Agora Tibau, Mossoró, São Miguel, Pau dos Ferros. Agora, no centro do Rio Grande do Norte, nós não temos nada. E tem cidades grandes lá, como Touros e outras. Então, Igor, vamos ver se a gente consegue dar uma agitada ali no interior do Rio Grande do Norte, ali. Perto de... a terra da governadora Aldanira. O Rais Novos. O Rais Novos também, que já teve um grande Rotary. Precisamos reativar lá, né? Igor quer Em falar. Pernambuco. Como? Igor quer falar. Certo. Companheiros, boa noite. Boa noite. Mossoró, e nós fundamos agora, no final da gestão do governador Gilson, o Rotary Tibau. O Rotary Tibau hoje, nós temos 30 companheiros e foi, de certa forma, uma cisão com o Rotary Mossoró devido a problemas internos, e nós levamos 8 ex-presidentes. E, graças a Deus, estamos em Tibau muito forte. Tibau é uma praia que fica a meia hora de Mossoró. E aqui, que a gente chama a Troma do Elefante, nós temos São Miguel, Pau dos Ferros, nós temos... Alexandria.
Alexandria, não é isso? Então, assim, nós hoje aqui nessa região nós estamos muito bem. Uma das coisas que fortaleceu muito nosso clube foi que nós implantamos Rotary Kids. E foi muito simples. Nós pegamos todos os filhos de companheiros, deu 17, fizemos uma camisa a um custo de R$ 28, demos posse a eles, e isso inseriu as mães e trouxeram os pais e fortaleceram muito nossas ações. Então, hoje, praticamente, a gente não faz ação do Rotary Club, a gente faz ação do Rotary Kids, onde a gente fez o Dia da Criança, onde a gente faz o Natal. Isso traz a mãe, traz uma tia, traz a criança, ela traz uma amiguinha do colégio. Então, isso está fortalecendo muito nosso clube. Então, eu acho que a gente podia tentar trabalhar um Rotary Kids que fortalece o pai, fortalece a mãe, fortalece a criança, e para a gente deu muito certo. Então, isso é uma experiência positiva que eu queria passar para vocês. Em relação ao Rio Grande do Norte, no centro do Rio Grande do Norte, nós temos uma cidade, eu até falei para a Inojosa, chamada Paraú. É uma cidade que deve ter poucos habitantes, 10 ou 15 mil habitantes. Mas essa cidade, nós temos uma companheira que pertence a nossos quadros, que ela é vereadora, e ela tem um grupo de mulheres, onde elas praticam muitas ações. Ela teria um hobby. Então, ser plantado essa semente para um futuro clube e ser um dos 3 clubes aí, ser uma meta para a gente tentar abrir um desses 3 clubes até novembro do ano que vem. Mas a experiência positiva nossa aqui em Tibau foi exatamente isso, foi o Rotary Kids. Eu não sei se isso pode ser uma meta para o distrito, se fortaleceria outros clubes, mas para a gente funcionou muito bem e trouxe resultados muito satisfatórios. Legal. Uma boa experiência. Inclusive, a governadora ficou impressionada. Depois que a Alexina falou comigo, ela disse: ó, Miranda, um negócio ótimo. Aí falou que tinha uma garota lá, com uma desenvoltura muito boa, e que ela gostou muito da experiência de vocês. Nós temos a sorte de encontrar uma filha de uma companheira que ela é diferenciada. Tá entendendo? Ela foi numa reunião e ela pediu a palavra e ela começou a discernir lá sobre milhões de temas. E, resumindo, a reunião girou em torno dela. E, a partir daí, a gente viu que essa menina ia ter como conduzir todos os outros, e realmente ela é diferente, ela tem uma desenvoltura muito boa, e ela tem ideias, e ela traz para a gente aplica, e está dando muito certo. Então, assim, mas eu acho que, independente de ter sido ela, a ideia do Rotary Kids, trazer a família para dentro do Rotary, é muito importante. Tá entendendo? É como você diz, não adianta só a cervejinha, só o bate-papo. Se você não fizer ação, trouxer filho, trouxer mulher, Porque hoje em dia, com rede social, é muito difícil você sair de casa, porque você consegue falar com todo mundo em 10 minutos num grupo do WhatsApp. Então, assim, se você não for para sair de casa, sua esposa não for junto, seu filho não for junto, fica difícil você sair de casa. E o Rotary, eu acho que nosso clube tem 35% de mulheres. Então, imagine aí, você tirar 65% do clube, que são homens de casa. A primeira coisa que a mulher vai dizer é: você já vai para o Rotary de novo, e é toda semana. Você tem maçonaria, você tem o futebol, você tem a reunião da empresa, ainda vai ter o Rotary. Eu acho que na hora que a gente englobar a família, fica muito mais fácil. É minha opinião, porque deu muito certo. A gente notava que no Rotary Mossoró, nossa reunião toda semana era muito cansativa. Nós colocamos nossa reunião no sábado. Então, assim, é o dia que o pessoal vai para a praia, então também ficou muito mais fácil. Então, é o fim de semana, envolve a família e ficou muito bom, as ações estão fluindo muito bem, graças a Deus o clube está se consolidando. Igor, eu acho o seguinte, você tem uma experiência extraordinária que eu vi. Existem em Rotary N exemplos que podem ajudar um ao outro, tá certo? Cada cidade, cada região, cada micro-região tem uma característica diferente. Por exemplo, isso que você disse para mim é fantástico, em toda a região do interior que o distrito abrange. Ao mesmo tempo, se a gente for para a capital, não vai dar muito resultado. Então, essas coisas... Agora, sinceramente, é uma das grandes ideias que eu já vi, que eu já ouvi dentro do nosso distrito. Mas o que a gente tem que apertar muito, né? Eu tenho batido muito com o Miranda em tudo que é reunião que eu faço com ele, sozinho, eu e ele, também com o pessoal. O governador, minha gente, esse negócio de administrador, gestor, isso é balela. O governador é um motivador.
para que o Rotary continue crescendo, se mantendo, porque senão ele acaba. Então, o que o governador precisa para motivar? Ele precisa de gente motivada. Quem são os maiores motivadores que o distrito pode ter? Em primeiro lugar, o presidente. Se o presidente for motivador, você está dando exemplo aí, com certeza você deve ter usado como presidente. Se o presidente for motivador, ele vai encontrar uma fórmula. Ele vai encontrar. Se ele não for motivador, a fórmula vai ser o inverso. O clube dele é capaz de fechar. E não fecha, às vezes, porque se mantém aqueles clubes como eu citei aqui. Tá? Então, tu pegas lá para mim. Então, o que é que acontece? Acontece que, para que a gente tenha isso, já está pago, é só pegar. A gente precisa chegar perto dos clubes agora e pedir, pelo amor de Deus, para que esses clubes entreguem para nós os presidentes e que os presidentes sejam motivados por nós. Aí sim, por Miranda, sim, mas precisa que a liderança do distrito, seja quem for, vá num clube que não esteja bem, motive. Quem é o segundo? É o governador assistente, sim. Se o governador assistente for um bom motivador, os 3, 4 clubes dele, ele vai continuar crescendo, subindo. Então, veja, a palavra é motivação. E quem motiva, a gente tem que ter o nome para, durante a Assembleia, a gente estar com todos os presidentes, o que para mim é impossível, mas pelo menos próximo de 100%, o mais próximo possível, que a gente consiga. Eu não sei qual é a percentagem atual, eu não estava na última Assembleia, mas as notícias que me vieram não foram boas. Veja, nada a ver com a organização da Assembleia, viu, gente? Isso aí que eu estou falando, minha Assembleia. Eu rezei para ter presidentes. Eu fui instrutor de Carlos Vale, rezei, fui instrutor de Gilson, rezei. A gente não consegue. Nem por meio de Zoom a gente pegue uma percentagem alta de presidentes. Tá? Então, a gente precisa de motivadores para serem motivados pela presença de Miranda. Esse eu não tenho dúvida, que ele vai passar por cima de todo mundo, cobrar o tempo todo, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente cobra, porque a gente está cobrando de pessoas que são voluntários. Não é? A gente não ganha, a gente gasta para ser rotariano. A gente gasta para ser rotariano, não tem quem ganhe. Não é? Bira, antes de ser diretor, Bira tinha uma notinha que ele botava, chegava, fazia: tu gostas de ser do intercâmbio porque tu viajas. Eu digo: é ótimo, Bira, eu viajo 10 dias pelo intercâmbio e deixo de ganhar meu dinheiro durante 10 dias, que eu sou profissional liberal. Eu não tenho empresa como você. Ele foi ser diretor, começou a viajar. A um belo dia eu disse: tu está na boquinha de viajar, está achando ruim? Só vocês sabendo o que ele me disse nesse dia. Então, gente, o que a gente precisa realmente é motivar. E isso Miranda vai pegar no pé da gente. Se a gente aceitou ser líder do ano dele, a gente vai ter que aceitar ele pegar no pé. Quando ele pegar no meu pé, eu vou pegar no pé de quem? Eu vou pegar no pé dos presidentes de comissão, dos governadores assistentes, junto com ele. E aí vai Inojosa pegar no pé de cada um de vocês que compõem a equipe dele. E a gente vai precisar muito de vocês. Porque se a gente ficar um pegando no pé do outro, com certeza a gente motiva. A gente motiva. Agora, se a gente dormir, acabou. Quanto à ideia de Miranda, que ele não tinha falado comigo, eu concordo com o Alexandre. Não é boa, não, Miranda, por 3 motivos, não é só aquele, não. Aquele, para mim, é o principal. Tá? A gente nunca deve deixar entender o presidente anterior que a gente estava preparando gente para botar no clube na minha gestão. Então, eu estou traindo ele durante a gestão dele. Tá? Então, é melhor que isso venha no dia a dia. Agora, lute com todos os seus presidentes para, na sua posse, ter posse. Tá? O segundo motivo que eu não vejo como, na sua posse, colocar posse de novos, é que leva tempo. A sua posse é uma festa que, quanto mais discurso tiver, pior ela vai ser. Ela é péssima, com muito falatório. Então, a tua posse é uma posse que a governadora vai te entregar, ela não deve estar fazendo discurso, não.
ela tem que entregar para você. Ela já fez discurso na conferência, discurso nas visitas, discurso onde ela quis durante o ano dela. Tá? O ano passado eu peguei Gilson e disse, Gilson, como é que você faz um negócio desse na pós-Telexina? Fez um discurso, repetiu tudinho que tinha dito Você sabe disso, Miranda, falei para vocês também. Então, veja, é outro motivo de a gente não prolongar. A posse conjunta, sim. O presidente estando lá, você pede para todo mundo se levantar e, simbolicamente, dá posse a todos os presidentes presentes e todos os presidentes do distrito, porque você não vai conseguir ir para todas as posses de maneira nenhuma. Não é? Nem você consegue, nem nenhum ser humano consegue ir para todas as posses. Então, eu acho que a sua posse deve ser uma festa bonita, onde você vai fazer um discurso de motivação e as posses serão nas suas visitas ou fora dela. A gente pode dar posse no dia 1º, no dia 15, no dia 30, e na sua posse, no clube, a gente apresentar todos os novos associados que entraram naquele ano. Ok? Vamos lá. Cadê Cristina? Leandro, eu acho que talvez a gente pudesse marcar uma data aí, Nojosa, para a gente colocar aí, talvez esse dia 30/11, tá? Fazer uma posse. 30/11 já dá para você fazer, já colocar e a gente marcar uma posse assim, em todo. Sim. Nessa Você semana, fazer uma né? festa de uma A posse gente dá o conjunta no maior futuro, número possível aí. tranquilo. Você pode fazer, inclusive, no seminário BDQA. E eu pretendo fazer, talvez, dar uma conversada boa na Assembleia. A posse em si, Leandro, né, não precisa ter ostentação, ter alguma coisa, não. Eu acho que pode ser uma posse simples. Pelo menos eu estou pensando. Mas fica... Com relação a Igor, me lembrou um caso aí que Leandro sabe muito bem disso, aí, quando se falou do Rotary Kid. Zazá, a esposa de Leandro, quando o doutor Inácio, né, fazia parte do Rotary, e ela era garota, né, ainda, e ela dizia que convivia com os amigos de doutor Inácio, né? Então, as crianças sempre estavam juntas, né? Tanto é que Zazá foi criado por vários filhos de companheiros do doutor Inácio, né? Então, eu acho que é uma forma da gente até mesmo juntar um pouco. Eu tenho dificuldade aqui no clube de juntar jovens, né? Jovens, meu filho, por exemplo, para você juntar, para meu filho ir para a reunião, fica complicado, porque ele diz, papai, a hora da reunião é exatamente 12 horas, a hora do almoço. É a hora que eu pego meu filho para levar para casa e é quando eu tenho um tempinho para ficar com ele, né? Então, a gente pode pensar, eu acho que é uma ideia muito boa, a gente tentar incentivar essa juventude aí que está no Rotary a fazer um Rotary Kid para poder juntar e talvez até motivar mais, né? Talvez até em cidade do interior seja mais fácil. Mas aqui em Recife e nas regiões metropolitanas, eu acho que dá para a gente fazer, né? E até mesmo juntar mais mais amigo até, de escola, como você mesmo diz, termina aumentando o quadro associativo, né? Outra coisa também que eu gostaria também de dizer que a gente pretende dar algumas premiações, né? Para quem aumentar o DQA em Nojosa. Com certeza um título por Harris, com certeza a gente consegue, tá? 1 ou 2, a gente consegue aí. Tá certo? Outra coisa que Leandro também, que a gente poderia dar uma premiação, Leandro falou na outra reunião, da gente dar um final de semana, uns dias, em uma casa em Maragogi, por exemplo, como premiação, né? Teria 5 casais que poderiam ir para lá, para uma casa, a gente fazia os 2 primeiros colocados, clubes, ou o clube que colocou mais associados, né? A gente poderia fazer um companheirismo especificamente para esse clube, doando isso aí, essa estadia numa casa, e outros que vocês podem imaginar também, e a gente incentivar, né? Motivar essas pessoas a
a arrumar mais um sócio, mais um afiliado, né? Eu acho que só depende de motivação. Quando você estiver motivado, você consegue, né? Aí tem várias estratégias aí que Alexandre aí conhece exatamente qual seria a estratégia. E essa estratégia é que a gente deve levar para a Assembleia. Eu estou disposto aí a gente conseguir uma premiação, um incentivo qualquer aos clubes, né? Nesse aspecto, nós jogamos. Não, realmente, o incentivo sempre é bom, né? Que as pessoas gostam de ser reconhecidas. Agora, a gente só precisa ver qual é o critério, porque esse negócio de aumento de quadro associativo e outros. Porque, por exemplo, um clube tem 4 associados, como o Leandro falou no começo. Entram 2, ele aumentou 50%. O teu clube, que tem 110 associados, se entrar 40, cresceu 30 e poucos por cento. Então, temos que ver qual vai ser o critério aí. Se números absolutos. Você que é da área de exatas, tem que fazer um cálculo aí. Qual que seria o critério mais justo? Mesclar número absoluto com percentual, para não cometermos uma injustiça, né? Precisa estudar para que a gente possa, né? Porque se colocar um clube que pode colocar também 10 sócios, não é nada difícil, né? Mesmo aquele clube que tenha 4, conseguir colocar 10, eu acho que não é como aqui o Casa Amarela. O Casa Amarela não, perdão, Boa Viagem, né? Bittencourt colocou, tinha 4, Bittencourt colocou uns 15 associados, né? Mas ali, governador, é porque esqueci qual era o nome, já tinha um clube que foi fechado e eles continuaram se reunindo, e até usavam o nome Rotary, não sei o quê, e não podia, né? Aí o Bittencourt foi lá e levou eles para o clube dele, mas era um clube que eram antigos associados de um clube que fechou e que continuaram se reunindo. Né? Aí ele deu um pouco de só. Bom, também é lógico, foi um trabalho da parte dele, claro. Mas aí realmente a gente precisa crescer. Eu acho que o ano que vem, eu só tenho medo do seguinte, essa alta do dólar que está se anunciando aí, né? Se não tiver essa alta toda, nós temos tudo para crescer, porque a economia está melhorando, está tudo melhorando. Vamos ver se não vai ter uma queda aí, né, na economia com o novo governo. E vai dar para crescer. Essa ideia do Rotary Kids me fez surgir, Arthur, você está nos ouvindo? Estou sim, Josa. Pegar o pessoal do Rotaract e cada clube fazer uma reunião com os pais, uma festiva com a presença dos pais, né? Para tentar atrair os pais para o Rotary. Vamos ver se a gente faz isso. Eu observo, né, que ainda a gente tem muita dificuldade ainda referente à ida do pessoal do Rotaract para o Rotary. Eles chegam até o Rotaract, vêm do Interact, chegam em Rotary e depois não avançam. Não dão continuidade. São poucos. Mas agora, como eles são praticamente rotarianos, né? Isso. Então, isso aí já está mais ou menos resolvido. Agora, se puder trazer os pais deles, como o pessoal do Rotary Kids está fazendo, tanto Rotaract quanto Interact, claro. Vamos ver se a gente faz isso ano que vem. E já chegava lá no Rotary já, né? Quanto ao Elevate Rotary, o Rotaract já é Rotary. Esse ano ele vai ter que pagar per capita. Isso. E é um problema sério, na minha opinião, porque, veja, tem Rotaract que, se ele disser eu não quero pagar per capita, não quero ser Rotary, ele não vai poder ser Rotaract. Tá? Ele só é ou Rotary a partir de agora, ou ele não vai ser Rotaract sem pagar. Tá? Esse é um problema. Vai haver aumento? Vai, claro que vai. Mas vai haver uma queda? Vai, claro que vai, porque Rotaracts vão ser fechados. E o Rotaract não vai depender mais do padrinho, né? Antes poderia depender do padrinho ou não.
O Rotary podia dizer, não quero que você exista mais, você está fechado. Hoje não pode, o Rotaract já é um clube. Tá? Então, isso talvez venha trazer algumas dificuldades em torno de Rotaract, mas não de quadro social, porque de toda maneira aumenta. De toda maneira aumenta. A per Tá? capita é pequena, né, Leandro? Hein? O valor é pequeno da per A capita. per capita é $8 naqueles clubes que não são universitários por ano e $6 nos clubes que são de universitários. 6, São 5. 5, tem razão, Arthur. $5. 5 e 8, quer dizer, por ano, tá? O máximo que vai ser, 8 vezes 6, 48, vai ser em torno de muito pouco, né? Por ano. $8 por ano é brincadeira. Então, acho que todos eles podem... Só que é per capita, né, Miranda? Se fosse por clube, era muito bom. Alexandre, a ideia da casa, Miranda tem 3 promoções, tá? E que pode ser espalhado, porque no momento que isso é espalhado, vem mais gente para a Assembleia. Tá? Miranda tem uma passagem para Portugal, nós vamos providenciar uma viagem para 40 pessoas para Portugal no valor da parte terrestre de R$8.000. Desculpe, R$4.000 por cabeça. O casal será 8. Veja, se eu colocar isso aqui em qualquer empresa, a empresa cobra em torno de R$20.000 pelo casal. Então, você sai de 4 para 10, de 8 para 20. É uma viagem que nós já fizemos no meu clube, já fizemos numa associação que eu tenho, e que dá muito certo. A gente já tem certeza que isso dá certo. A passagem é à parte. Mas a ida, os hotéis, 2 alimentações, café da manhã sempre, está tudo incluído durante essa viagem. Quem não conhece Portugal é perfeito, porque vai conhecer aquilo que deve ser conhecido para um iniciante. Se alguém já disser, não, eu já fui a Portugal, não me interessa, interessa o companheirismo. Não, mas eu já fui e prefiro ir para outro lugar. Tudo bem, não vá. Porque eu acredito que 40 a gente vai ter muito fácil. Iemanjá está danada na beira da praia. São esses tiros que vocês estão ouvindo. A casa... Se fosse gol do Náutico. Vai ter um ônibus também, né, Leandro, aí, né? Não é só aí tem um ônibus que está transportando a parte terrestre toda que eu estou falando. Só não tem as alimentações, mesmo assim tem 2 incluídas. Mas hotel, café da manhã, gorjeta de motorista, onde está tudo incluído. Então, tem várias cidades. Várias cidades. Quem conhece Portugal, a gente vai para primeiro Lisboa, depois vai para Óbidos, vai para Peniche, vai para São Martinho do Porto, Fátima, Nazaré, Alcobaça, Coimbra, é muita coisa. Aveiro, Porto, Guimarães, a região do Douro, é muita coisa, não é pouca coisa, não. E outra coisa, não tem nada corrido. Vocês tudo que a gente está caminhando no nosso ônibus. Os guias de turismo são Miranda, eu e Valdo, somos nós mesmos. Tá? E aí, gente, segunda promoção é essa da casa, que ele fala de Maragogi. Maragogi não, é Ponta de Mangue. Tá? Maragogi é aquela cidade feia que tem ali em Alagoas. Ponta de Mangue é uma das praias mais bonitas que tem naquela região. Como é Barra Grande, como é Antunes, aquilo só tem praia bonita, antes de chegar em Maragogi. É município de Maragogi, sim. É uma casa com 5 suítes, onde não é bom a gente premiar um clube, minha gente. A gente vai premiar pessoas. Quem foi que fez o maior desenvolvimento do quadro social? Foi o Williams. O Williams é o primeiro lugar. Vai ser oferecido ao casal. Se o segundo lugar foi Cristina, Cristina vai também. Não quer ir de casal, leva uma amiga, leva um amigo, não tem problema nenhum. Mas o prêmio para aquele que ganhar vai ser para o casal, vai ser para 2 pessoas. Tá? Também vai ter uma outra, que essa é maior, mas essa tem que dispor de dinheiro para comprar passagem, que é uma semana em Orlando, tá? Numa casa totalmente paga, são 5 suítes da mesma maneira. Tá? Quem for, obviamente, nessas casas, vai ter que cozinhar, vai ter que fazer, a não ser que coma na rua também, só faça café da manhã. Mas o gostoso é de noite tomar um vinho todo mundo junto, fazendo companheirismo. Também da mesma maneira. Quem foi que doou mais a Fundação Rotária? Fui eu, foi Leandro que doou. Ele vai ganhar? Não, não vai não, porque ele está nessa
Nesse negócio com o Miranda, ele não pode ganhar, mas ele passa adiante para o próximo, entendeu? Então, aí o presidente que doou mais, tudo bom, foi ele que conseguiu no clube, o mérito foi dele, ele vai, tá? Ele que vai. Agora, a gente não pode mandar o clube todo com 5 pessoas no mesmo clube, não, vamos premiar clubes diferentes, porque a gente vai ter maior motivação para o pessoal querer fazer, tá? A casa é uma coisa fantástica, tá? Eu já estive lá, aliás, eu estou voltando lá agora com minha família para comemorar meus 70 anos. Tá? O condomínio tem um parque aquático fantástico, de piscinas, uma em cima da outra, na Flórida, você pode tomar banho tranquilo, não é frio. Tá? E é só comprar a passagem que é o mais difícil, está cara que só o diabo agora, está muito caro. Mas comprando antes, se faz. Isso a gente vai lançar com data, com tudo, lá na Assembleia. É mais um motivo para você chamar a gente para levar para essa Assembleia, ok? O companheirismo, que a gente terminou falando do companheirismo, ainda vai organizar viagens internas, ainda vai organizar interclubes. A própria comissão de companheirismo vai ficar fazendo vamos chamar de AUE entre os clubes, para que motive os clubes, porque o barbudo aí, Papai Noel, ele não tem tempo de fazer tudo, não. Ou a gente ajuda ele, ou ele não tem tempo. A Comissão das Mulheres, que funcionou muito bem, mas funcionou muito bem a Gilson, eu estou com o Alexandre, eu não estou na comissão esse ano. O ano passado eu era da Comissão das Mulheres, não sei por quê. Então, a Comissão das Mulheres, ano passado, fez uma posse fantástica. Tá? E vai repetir para Miranda. Vai repetir para Miranda, sim. Certo? Porque nós temos que ter repetição daquilo que foi feito. Ok? Falei muito. Vou apagar aqui novamente, porque eu estou comendo. É por isso que eu estou apagado, mas estou ouvindo tudo. Certo. Se a Comissão das Mulheres repetir aquela posse do ano passado, tem que premiar o presidente da comissão também, né? Lógico. No domingo, a gente vai fazer... Positivo. Foi muito boa aquela festa. Na Assembleia, vai ser abertura na sexta, né? À noite. No sábado, vai ser o dia todo de atividades. E no domingo, só vai ter uma, que é companheirismo, tá? No companheirismo é que a gente vai fazer sorteios, é que a gente vai fazer essa viagem mesmo de Portugal, a gente vai sortear para quem tiver presente, enfim, para a gente motivar as pessoas a irem para a Assembleia, né? E essas premiações, tudo isso a gente vai e tem até um show também, né, que a gente vai fazer, né, Leandro? Mas decidimos domingo para a gente tentar incentivar o maior número de associados na Assembleia, né? Durante a fala de vocês, o companheiro Igor Alamo levantou a mão, pediu para falar, e, na sequência, a companheira Annelise também pediu para falar. Companheiros, eu queria puxar um tema que eu sei que é polêmico, mas é o financeiro. Como é que a gente consegue baixar o custo Rotary? Se existe alguma forma, não sei. Nós, em Tibau, nós temos muita dificuldade de trazer pessoas da cidade, porque Tibau é uma cidade pequena, uma cidade praieira, onde o comércio é muito pouco, e ela se sustenta à custa do pessoal de Mossoró que vai para lá. Então, a gente tem dificuldade de trazer pessoas da cidade, porque nossa mensalidade é um custo pequeno, mas para Tibau é um custo alto. Então, assim, o que a gente poderia fazer? Essa revista, essas per captas, a gente ter uma revista virtual que não fosse uma revista física. Eu sei que tudo vem lá do distrito, vem da governadoria, vem lá de cima, né? É Rotary Internacional, mas o que a gente podia discutir para baixar o custo Rotary, para a gente conseguir trazer mais gente? A gente tem dificuldade de trazer o pessoal do Rotaract para o Rotary, embora a governadora ela deixa que a gente cobre só metade né, da per capita para um rotaractiano, mas isso também dificulta para a gente. A gente tem um Rotaract forte, que poderia ser rotariano, e não é porque não tem condição. Eles são jovens, são estudantes, não têm renda, muitas vezes a gente que ajuda. Então, era isso que eu queria levantar para vocês, se tinha como a gente baixar o custo Rotary, se é possível, se é viável, o que fazer. Ô, Igor, posso falar, governador?
Pode, você tem mais experiência, muito mais do que eu. Você e Leandro aí. Nada, o único velho aqui é o Leandro, rapaz. Mas, Igor, é o seguinte, nós, inclusive, estivemos agora, esse ano, no Conselho de Legislação, eles aumentaram a per capita, né? Contra o aumento da per capita, só eu e mais um brasileiro que levantamos para protestar, para explicar que não daria certo. E ficamos totalmente isolados. Nem os outros companheiros do Brasil ou dos países sul-americanos, né? Só os japoneses que nos apoiaram, por incrível que pareça. Então, é determinado pelo Conselho de Legislação, a per capita internacional, que sofreu um aumento, né? O ano que vem vai estar em torno de uns 55 dólares, mais ou menos, dividindo as duas parcelas, né? O primeiro semestre são 2 dólares a menos, para o segundo semestre, 2 dólares a mais. A per capita do governador é o governador que fixa. Não pode diminuir muito do que está esse ano, que acho que está R$120, né? E a revista, eu não me lembro qual é o custo da revista, mas tanto faz ser virtual quanto impressa. O preço é o mesmo. Isso é o Rotary que determina também. Nós não temos como diminuir isso. Tentamos diminuir também, mas não conseguimos. Que eles alegam que a revista virtual tem tanto gastos quanto só não tem impressão, mas tem que pagar os repórteres, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar quem faz a manutenção, aí acaba ficando o mesmo preço. A única forma de diminuir o valor do custo Rotary são os clubes diminuir os seus custos. Diminuir jantar, diminuir almoço, porque as per capitas, infelizmente, não tem como. Tá? Alexandre, Depois eu queria acrescentar só uma coisa. Na realidade, minha gente, a per capita distrital é uma coisa a ser discutida entre os presidentes e o governador. Tá? Per capita distrital. Então, veja, distrital, a gente pode fazer com ela o que quiser. Per capita hoje é 120, que vem sido mantida desde a época de Emílio, não, de Avelino. Né? Avelino foi antes de Emílio. Então, foi Avelino, foi Emílio, foi Wilson, 120, 120, 120. E vem Miranda agora. A intenção de Miranda é manter. Se vocês fizerem um cálculo da per capita distrital, 120 por pessoa, dividida por 12, dá exatamente R$10, que é o custo distrito. Tá? Esse custo é lá embaixo. Não adianta a gente querer dizer que não, porque realmente R$10, como eu digo, Igor, às vezes, os meninos, às vezes, eles não podem pagar isso aqui, mas eles podem tomar cervejinha, e eu não quero que ele troque a cervejinha dele pelo Rotary, não. Mas eu quero que ele economize uma cerveja em vez de tomar 4, 5. Bom, então, veja, isso é a per capita distrital. A per capita Rotary só tem uma maneira de modificar, e essa maneira é extremamente difícil, porque isso é o voto de 530 distritos durante um conselho que tem a cada 3 anos. Então, veja, todo conselho vai à proposta de tirar a revista, vai à proposta de reduzir o valor. E o que é que acontece? Durante o conselho, gente, só não tem os representantes de governadores de cada distrito. Tem também presidentes de RI lá, líderes mundiais, defendendo aquilo. E também o secretário-geral, que ganha um mundo de dinheiro e que está lá defendendo o seu quinhão também. Né? Então, veja, aquilo ali é impossível que a vontade de um simples governador modifique. E a vontade não seria Miranda, a vontade é do votante, que esse ano, o último ano, foi Alexandre. Aí ele. Por isso que eu disse, fala, Alexandre. Agora, veja, o clube de Rotary tem todo o direito, qualquer clube, qualquer dos nossos clubes aqui, de mandar uma proposta e já vai se encerrar o prazo
mandar uma proposta dizendo: nosso clube propõe retirar a per capita da revista. Nosso clube se propõe a pegar a per capita e passar para $30 por ano. É possível? Sim, mas a proposta vai. Se ela vai passar, aí eu garanto a vocês, com a experiência que eu tenho no Rotary, não passa nunca. Não passa nunca. Normalmente, no Conselho de Legislação, a coisa já é muito politizada e quando você chega lá, a defesa, os carros passando aqui, imbecil, a defesa que tem lá do secretário, dos ex-presidentes, de pessoas que têm uma maneira de se expressar melhor do que o outro, faz com que todas as propostas sejam reduzidas. Para você ter ideia, eu vou falar aqui. O secretário-geral, é o CEO hoje, não é mais secretário-geral, ele recebe $600 mil por ano, tá? Cerca de $57 mil por mês. O Japão, achando isso absurdo, mandou uma proposta de 400 mil, ou seja, só 37 mil por mês. Dólares, eu estou falando. E a proposta não passou. Alexandre está aí, sabe quantos votos teve essa proposta? Então, é impossível, sabe, Igor? Por mais que a gente queira, a gente não tem o mínimo. Às vezes, o rotariano menos avisado, ele pensa que eu, ou muito melhor, Alexina hoje, ou Miranda, teria força para a gente chegar lá e dizer: a gente não paga mais a revista. Se não pagar mais a revista, ele fecha o clube. Não é? E você sabe disso, é a coisa que vem. Ok? Voltei a comer. Isso da revista já foi até discutido nas conferências nacionais de Rotaract já, né? Que muitos rotaractianos não passam também por causa do problema da revista, que é o grande problema, que não só de Mas também rotaractianos, não é mas um preço tão de alto a rotarianos. revista. Eu não me lembro quanto é, mas é um preço baixo a revista. Também não é motivo para... Acho E que é tem bons $4. artigos, convenhamos. É. E tem bons artigos, vamos ser sinceros. Sai mais barato que uma dose de uísque, pô. Annelise, agora com a palavra. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui presente nessa noite. É muito bom, assim, ser informada, estar a par do que está ocorrendo, a motivação de todos aqui, o universo vasto, né, de muitos rotarianos de várias regiões, assim, legal. Eu gostaria, assim, de sugerir, não sei se há interesse, um contato com o Anderson Andrade. Eu o conheci e acho que o discurso dele para motivação foi muito enriquecedor. Ele veio do treinamento da governadora Alexina Santos, não sei se há interesse em replicar, eu sei que as pessoas geralmente gostam de inovar e isso é importante. Contudo, eu só queria indicá-lo e dizer que foi muito importante ouvi-lo. Era só essa fala e também falar um pouco da Comissão das Mulheres, que eu gosto e integro o grupo, que está à frente Zélia Castro, do Casa Amarela. São ações que têm sido realizadas e têm tido bons propósitos, impactam as vidas das mulheres. Teve uma palestra linda sobre o câncer de mama, no Outubro Rosa, com uma pessoa que vivencia essa questão, que tem a questão do câncer, e ela tentou desmistificar essa doença para nós, e foi muito importante. Eu acho que gerou impacto nas mulheres que estavam presentes, e ouvindo, ficaram muito felizes. Então, acho que é continuar nos bons propósitos da comissão. Eu parabenizo a companheira Zélia Castro, que não está aqui presente, mas que faz um trabalho muito importante. Obrigada pela fala, a oportunidade. Alguém quer dar alguma opinião? Cristina? Williams? Igor,
falou sobre referente a per capita, que Lexina está com 50%, né? Referente a... Quando eu fui RDR, no ano de Carlos Vale, Júnior se lembra que na minha posse eu fiz o desafio a ele de ser só 50%, referente à per capita do governador, para ter um número melhor, um aumento no DQA do distrito com jovens. E daí Carlos Vale ofereceu 100%, né? E acho que Leandro também se lembra disso. E seria bom poder replicar, que foi ali da época de Carlos Vale, em vez de ser, não ser 50%, e sim 100%. Todo rotaractiano que está vindo de um clube de Rotaract não pagar, ficar isento da per capita a per capita distrital, dos 120. Isso é uma boa ideia, sabe, que a gente fez, né, com o Carlos. Agora a gente prejudica o próximo. Não é porque, na realidade, quando chega no próximo, ele pode não querer fazer, o pessoal pode, com raiva, sair. Então, eu acho que era melhor a gente manter o que a Lexina fez, 50%. Certo? Eu acho que o 50% pode ser muito bem mantido, mas eu faria dessa maneira, sabe, Arthur? Hoje eu acho muito perigoso a gente dar 100%, principalmente que a per capita se mantenha há 4 anos e que o número de rotarianos caiu extremamente e que a gente não sabe com quanto chegaremos no fim do ano. Nós estamos no melhor momento do distrito, que é esse momento agora. Dezembro, janeiro, fevereiro é o melhor momento do crescimento do quadro. Depois daí é que dá uma queda grande. Tá? Queria comentar, Annalise, sobre o motivador. Normalmente, você tem alguns modelos de assembleia. Tá? Então, o motivador na assembleia, ele tem o momento dele, mas eu vou fazer uma pergunta a você, ou mais de uma pergunta. Os outros podem pensar no que eu estou perguntando a ela. Veja. Vamos dizer que você queira atingir 85 presidentes com uma flecha que vai atingi-los e apaixoná-los. Tá? Você dá mais importância a ter um trabalho e manter esses 85 presidentes com você, trancados numa sala, e você passar o seu entusiasmo de governador, ou você quer uma plateia onde existam 40 presidentes, que é a média das assembleias, e aqueles que participam da assembleia são os mesmos, Hinojoses, Mários Antoninos, outros que você vê sempre numa assembleia, numa conferência, não é? Porque a gente parece que são aqueles mesmos que participam de tudo que é seminário, tudo que é assembleia. Você vai em Natal e você vê Onofre sentado lá na mesa, você vê Silvia, você vê Zita, você vê aquelas pessoas que todos já foram presidentes e que estão lá muito satisfeitos. Mas vejam, vamos fazer um trabalho para o Rotary? Sim, mas eu estou precisando entusiasmar o filho da mãe do presidente novo e do governador assistente novo. Então, minha ideia de assembleia sempre foi essa. O governador precisa se aproximar do presidente para ficar de lado dele e sendo empurrado por ele. Uma palestra motivadora é ótima em cada seminário, uma palestra motivadora, mais de uma na conferência, é fantástico, não é? Como tem também nos institutos, como é assim nas conferências e nas convenções. Mas eu acho que você pegar uma pessoa, trazer para fazer uma tarefa motivadora, você vai ter não digo perda de tempo, porque o cara é bom, mas eu digo que ali não era o alvo que a gente tinha, não era o momento para ele fazer aquele entusiasmo, aquela dos presidentes. Levar ele para dentro da sala dos presidentes para falar dos presidentes, tudo bem. Só que eu acho que esse entusiasmo, o governador que vai querer jogar para cima. Tá? Mas está aí, Miranda, a proposta está aí, ele pode trazer para a sala dos presidentes e fazer uma motivação
extra. Só que eu não sei se ele tem esse tempo todo durante a assembleia dele. Tá? Ele vai ter 2 palestras motivadoras durante a assembleia dele, na abertura e no fechamento. E você sabe muito bem que a gente tem no nosso distrito pessoas que ocuparam cargos muito importantes, eles fazem questão de ter o microfone, falar, motivar, tá? E Miranda, como qualquer governador, tem que entregar também o microfone para esse pessoal. Não é? É a parte que você tem que se render e tem que fazer, certo? Mas está aí a proposta para Miranda, ok? E foi bom você ter falado. O William está lá com a mãozinha. Pode falar, William. Boa noite a todos. Boa noite, companheiro Miranda, Hinojosa. Leandro já é o nosso palestrante anfitrião de todas as horas. Eu só queria aproveitar o ensejo e dizer que esse momento dessa discussão ela é oportuna. A gente tem uma dificuldade grande, né, nos nossos clubes, evidentemente, e uma das coisas que a gente tem a dificuldade são a questão financeira. Mas até onde eu estou no meu clube, o governador Geraldo Coelho, quando a tesouraria não tem o dinheiro, eu chego lá junto, está entendendo? Porque é uma responsabilidade grande quando a gente entra na liderança de clube. E quando você fecha um clube, evidentemente, você quebra por terra aí para a sociedade que você não fez uma boa gestão ou que você foi só pelo laços da vaidade. E é preciso a gente ter essa segurança e esse compromisso. E é tanto que eu fiquei lá no clube quase 2 mandatos consecutivos. Eu estou como secretário e governador assistente, ao mesmo tempo eu estou sendo tesoureiro. Mas eu gosto de Rotary. Eu, como Alexandre, tem mais uma missão para você. E eu tô dizendo isso porque eu vi as discussões, fala de per capita, fala daquilo e tudo, de custo, mas se não tiver os custos para alavancar a governadoria, o clube, é preciso a gente fazer as ações, fazer uma feijoada, fazer uma promoção, algo que você possa realmente construir valores para deixar no caixa do clube. Às vezes você tem um amigo ali que é empresário, ele dá uma bicicleta, você faz ali uma rifa da bicicleta, de um ventilador, faz uma feijoada beneficente, você faz alguma coisa, dali você tira um percentual e você vai fazer a ação social. E eu fiz isso muitas vezes. Olha, nós temos aqui uma Vila Rotary que tem mais de 30 famílias, mas eu cheguei a doar do meu bolso mais de 100 cestas básicas. Depois eu fui lá com o clube, doou mais um pouquinho e tudo. Mas a gente tem que fazer essa ação. O clube não pode ficar sem fazer a ação. A sociedade, às vezes, está lá, né? Não é só você dizer assim, eu sou o presidente do clube, né? Aí o cara vai lá, só bate o sino, tá, vamos para o jantar e tal. Não, mas você tem que regaçar a mão, você tem que vestir a camisa do Rotary. E a sociedade espera isso de você. Esse é um ponto essencial, que a gente tem que ir atrás. Leandro falou uma coisa importante. Tem diminuído o nosso quadro associativo, mas a gente tem que recuperar. A gente tem que ir atrás, né? Porque muitas vezes, eu, Alexandre, nós às vezes temos amizade, às vezes você tem um amigo lá que quer ir, às vezes, mas muitas vezes você, como padrinho, às vezes você segura o sujeito lá. Até se você vê que não dá, aí você vai lá, realmente não tem como ficar, né? Mas a gente tem que fazer a parte da gente como padrinho do associado, né? Incentivar, ir lá atrás, ver qual foi a desmotivação dele, porque muitas vezes você acaba desmotivando o associado por faltar nas ações que o clube tem que fazer, né?
Às vezes, se você acha que toda semana é cansativa a reunião, faz de 15 em 15 dias e na próxima reunião você já faz uma coisinha diferente, entendeu? Lá você já faz aí uma gracinha, você pega os aniversariantes ali do mês, você faz alguma coisinha, você chega lá, às vezes o presidente não pode deixar que eu levo o bolo, o outro leva o refrigerante, o outro leva alguma coisa, de repente você faz uma zoada na coisa e o cara sai feliz. Porque uma coisinha pequena, às vezes, é um ajuste, né? Muitas vezes, quando eu vou no seminário ou na Assembleia, eu como bastante e, entendeu? Os braçozinhos do Rotary. Aí, às vezes, o cara perdeu, eu vou lá e coloco de novo a lapela da camisa dele. Aí eu estou lá com mais um Chico no bolso, fico olhando quem não tem e vou lá e coloco de novo. Está entendendo? São coisas que você está motivando. Você está entendendo? Porque, às vezes, são coisas que não vai fazer diferença para o seu bolso. Mas quando a gente vai numa farsa e gasta 500 reais lá, você não está nem aí. Mas quando você vai dar 20 lá para o clube, você, Ave Maria, de novo. Né? Aí, às vezes, você tem que fazer um caixazinho, um fundozinho, né? Um fundo emergencial, daquelas coisinhas que você vai fazendo, de uma ação, de outra, porque às vezes o cara te doa lá, às vezes o cara... William, eu preciso te doar ali para você... Você está fazendo aquelas doações de cesta básica lá para a Vila Roda? Tô. Se eu te der o dinheiro, manda o pique lá da tesouraria do clube, pá, aí você recebe de outro. Aí você começa a ver, daquele percentual, você tira o que vai ter que fazer para sexta e você deixa ali para a emergência, para cobrir as emergências do clube, da governadoria, da per capita de RI. Às vezes você tem que trabalhar com esse planejamento. Esse planejamento tem que ser feito com o tesoureiro e o presidente do clube. Porque, às vezes, o cara vai ter uma ação, tem que pagar. Não, você tem que ver se realmente o caixa, o tesouro lá do clube tem condições de fazer. Se não, às vezes o presidente, não, eu posso fazer. Você vai fazer uma doação do presidente. Se é de outro companheiro, entra lá. E assim você vai fazer. Eu acho que dá para se fazer. Essa é a minha opinião, certo? Até me alonguei bastante. Mas conte comigo, eu estou aí na chuva com vocês, aonde for preciso, viu? E agradeço demais aí de coração aí a atenção de vocês. Cristina, pode falar, Cristina. Está fechado o seu microfone. Está aberto. Ninguém está ouvindo, mas está aberto. Jairo proibiu Cristina de falar para a gente. Cristina, Fechou. veja agora. Agora, tenta agora. Não. Alguma coisa de configuração. Você tinha saído e entrou de novo, talvez nessa sua nova entrada. Tente ver se você consegue entrar novamente para ver se... Tchau, Cristina. Enquanto ela entra alguém... Alguém viajou de avião? Mas era bom ouvir ela ouvir também. Alguém viajou de avião? Alguém perguntou isso hoje? Aí? Eu perguntei, porque está na greve, né? Ah, sim. Não, eu viajei para a Câmara dos Vereadores com uma homenagem linda para a Mari, dos 60 anos de fundação do clube. A presidente, Ana, ficou emocionada. Tadeu Calheiros estava muito satisfeito. Foi um evento lindo do clube. E isso enche o coração de alegria, sabe? Um monte de gente feliz por estar ouvindo sobre Rotary. Aí eu viajei de outra forma. Eu peço até desculpa a você, eu recebi o convite, mas infelizmente não dava porque o escritório... Muito obrigada. Me preparar. Essas coisas da Câmara só dá para a turma do pouco trabalho, a turma do muito trabalho ainda não.
É sempre, Eita, sempre no mas horário. olha, ainda bem que eu sou da turma do pouco trabalho, tenho mobilidade de horário e estava feliz por estar lá. Com pouco, com muito, eu estava lá e fiquei muito feliz. Cristina, vê se você Vocês consegue estão me falar agora. ouvindo? E agora? Estamos, Agora sim. estamos. Que bom! Boa noite, pessoal. Olha, eu vou dizer que é uma honra estar aqui, viu, com vocês. Muito orgulho, grata pelo convite. Estava aqui ouvindo, prestando atenção. Sou rotariana há um tempinho, mas é o que eu digo aos meninos que me conhecem, engraçado ouvir, né, o que vocês estavam comentando aí há pouco em relação ao que se faz para aumentar quadro. Cansei de ajudar minha mãe, enquanto dama da Casa da Amizade, com as feiras e as feijoadas e tantos outros eventos, não é, que nos auxiliam a exatamente essa captação de verba para um propósito maior, que é, na verdade, reverter, né, para outros fins filantrópicos mesmo, porque esse também é o nosso objetivo, claro. Dos bingos. Outra ideia legal que eu me lembro que a gente fazia muito, houve um tempo que eu tive que ir para o clube do meu pai, que era o Sul. Eu sou do Maurício de Nassau, né? Fundadora do Maurício de Nassau, que surgiu exatamente desse movimento de ser rotaractiana, e aí a gente cresce, né, Arthur? E aí a gente é convidada a participar do Rotary, foi o que aconteceu comigo também. E aí a gente vê muitas ideias legais, então, até da confraternização que havia, porque o Maurício Nassau, a reunião é na hora do almoço, então geralmente é mais corrido, a gente termina e vai para as atribuições de trabalho. Mas no Sul não, é à noite. Então sempre tinha pelo menos um momento no mês onde se levava os homens, né, que ficavam lá confraternizando, as mulheres conversando lá no lugar, um uísque, uma rifa dessa que se faz, um bingo lá para movimentar entre eles mesmos, e todo esse movimento de valores que vai ficando, né, dos valores que vão ficando, também são revertidos. São coisas simples, né, como bem disse o companheiro, é mais uma questão de criatividade e iniciativa, porque a gente não pode mudar o que não tem como ser mudado. Então, a gente tem que transformar de maneira criativa e com eficiência, com vontade. E é muito bom fazer essas coisas, servir a sociedade, é bom demais e é por isso que a gente está aqui, né? Em relação ao nosso grupo das mulheres, o meu clube, enquanto eu converso com vocês aqui, eu sempre ponho a pau o meu presidente, que hoje é Haroldo, e digo, estou aqui coletando as informações e repasso, porque é importante a gente ter essa conexão e o apoio, né, do clube da gente para as coisas acontecerem. Uma coisa que eu venho batendo muito na tecla, até antes mesmo de fazer parte desse grupo, né, e agradeço aqui a Inojosa demais, me permitam vocês todos, pelo convite, por me colocar mais dentro do que é Rotary, que é uma paixão que tem uma admiração, sobretudo, né, além de uma lembrança maravilhosa, que é exatamente de ter crescido dentro do clube, essa lembrança do meu pai, que não está mais conosco, mas que me ensinou muito sobre isso também, em relação à sua disciplina. Meu pai não foi um homem de posses, mas todos podemos ajudar de alguma forma, então a gente tem que estimular, de repente, aquele que tem a condição financeira e que não tem a iniciativa, a gente vai lá e busca, sabe, como vocês também disseram, para a coletividade. Aquele que não tem o financeiro trabalha com a ação. E assim a gente vai juntando forças e as coisas vão acontecendo. Então, voltando a Haroldo, que é o presidente, uma coisa que eu bato com todos eles que chegam, eu preciso de mulheres no meu clube. Caruaru não tem muitas mulheres, né? E eu também estou empenhada nisso. Eu tenho 2 na agulha, já estou vendo mais 3. E falando de aumento de quadro associativo, a gente vai empossar mais 2 companheiros. Hoje somos 35 no nosso clube. Então, a ideia é exatamente sempre esse movimento de aumento. Porque quanto mais gente para colaborar, a gente consegue fazer um trabalho melhor e maior, né? Em relação ao grupo das mulheres, a gente tem, sim, se encontrado, as movimentações têm acontecido, a gente vai ter amanhã, inclusive, o nosso encontro de Natal, onde a gente tem um propósito não só de se confraternizar, mas também de convidar novas mulheres, né? Então, Zélia está aí movimentando
além das palestras, como a Annelise também bem falou. Então, a gente tem feito as nossas movimentações e buscando também apoio e ideias para eventos em prol das mulheres que necessitam, né, por ser a gente movimentação interessante. Obrigada aqui aos meninos, eu e o meu enxerimento, estou aqui agradecendo em nome de todas as outras que não estão aqui, né, essa parceria que vocês nos dão, né, os meninos que faziam parte do nosso grupo feminino, né, com toda a sua expertise, experiência, alegria, né, e boas ideias que vocês sempre nos deram, tá? Contem com a gente, contem com o Clube Maurício de Nassau, e eu vou ser ousada de novo, contem com os clubes de Caruaru, que a gente precisa mesmo se sacudir. Eu tenho dado uma voltinha nos clubes, e a gente tem puxado as orelhas uns dos outros, e tá agora, depois dessa pandemia, com a pandemia, as coisas ficaram um pouco assim, especialmente nos clubes mais velhinhos, que eu chamo dos meus velhinhos, com todo respeito, né? Então, eles precisam de mais cuidado. Então, agora a gente está movimentando para trazer novos associados, pessoas que movimentem também mais o clube e que apoiem os mais experientes. É assim que a gente tem feito por aqui. Vai dar certo. Conta conosco, viu? Obrigado aí pelo depoimento. Eu gostaria só de fazer alguns comentários. Arthur, primeiro com o Arthur. Eu vou ser um pouquinho agressivo, tá, Arthur? Primeiro, eu não comungo que você deve dar tudo de graça. Nada de graça presta. Nada, nem meus filhos. Né? Sempre eduquei eles, fazendo com que eles possam produzir. Eu também não acho justo. Eu quero dizer a vocês que, como o Leandro falou, eu vou tentar motivar os meus governadores assistentes e tentar motivar os meus presidentes. Se eu conseguir, está feito. Se não, é um fracasso. Eu quero dizer a vocês o seguinte, você tem uma missão, Arthur, aí, é conseguir para mim, sabe o quê? Para o distrito? Uma empresa cidadã. Você não precisa gastar um centavo, mas você tem conhecimento, vocês têm conhecimentos, e você tem condições de encontrar uma empresa cidadã. Essa empresa cidadã é uma empresa que vai fazer pelo social. E pelo conhecimento que vocês têm, eu acho que vocês conseguem. Eu quero dizer a vocês que cadeira de roda, isso aí eu estou antecipando para vocês mais ou menos sentirem como é que eu vou atuar. Qualquer clube que consiga uma cadeira de roda, eu dou a outra. Se conseguir duas, eu dou 4. Se dou 2, eu dou mais 2. Se der 3, eu dou mais 3. Então, eu vou conseguir essas cadeiras de roda, eu não sei como, mas eu vou tentar conseguir. Não vou tirar do distrito, não. Da per capita do distrito, eu não vou tirar, mas vou conseguir essas cadeiras de roda. Os 25 governadores assistentes meus, eu convidei os 25 governadores assistentes, e antes de mais nada dele dizer que aceitava, eu digo, olha, você tem algumas missões. E uma das missões é encontrar uma empresa cidadã. Então, todos os 25 se comprometeram comigo de ter uma empresa cidadã. Minha esposa, Solange, quer fazer um trabalho social também e vai aproveitar a oportunidade, o gancho do Rotary, né? E toda visita que eu for fazer aos clubes, ela vai fazer uma visita a uma creche, a um asilo, alguma coisa assim, e vai levar alguns presentes, algumas coisas, para poder fazer uma ação conjunta e motivar os rotarianos. Ela, na Assembleia, vai fazer uma sala somente com cônjuges e companheiros e companheiras, né, dos presidentes, que ela vai tentar motivá-los, tá, para que possa também ajudar o DQA nessa ação. Então, tem várias premiações, como o Leandro falou para vocês aí, e tem outras, tem Paul Harris também. A gente vai fazer uma campanha de Paul Harris que, se você fizer um Paul Harris se arrumar $500 por Paul Harris, eu dou mais
eu dou mais os 500. Então, isso aí, logicamente, com certo limite. Mas é aquilo que o Ulisses falou, tá? Eu acho que a gente consegue, a partir do momento que a gente faz uma pequena feijoada. Essa história de dizer que o Rotary é caro, eu acho que é barato, tá? Eu acho que é barato, porque você dá R$10 para manter uma instituição aqui no distrito, eu acho que é muito pouco, né? Para você. Agora, o que a gente precisa, lá fora, eu estava conversando com alguns colegas governadores lá, e a distrital dele lá é R$600. Eles cobram para a Assembleia eles cobram a Assembleia, né? Cobra pelo... Porque se você for ver direitinho, o custo é muito alto. Você tem uma Assembleia dessa que eu vou fazer, eu vou gastar em torno de R$50 mil só para fazer uma Assembleia. Você vai ver como? Você tem espaço, você tem publicações que você vai ter que fazer, você vai ter um coffee break, eu tô tentando fazer um coffee break, por mais que seja, né, um guaraná, um bolinho, um negocinho, sai caro, né? Aí garçom, Então, o custo é muito alto, né? O custo é muito alto. E eu vou ser muito agressivo, talvez eu seja até um governador chato, vamos assim dizer. Mas eu vou dar meios em que vocês podem conseguir, tá? Eu sempre digo, Leandro já está cansado de ouvir essa história comigo. Eu, quando comecei a ensinar, em 75, faz muito tempo, na Escola Técnica Federal, e, logicamente, eu adotei um livro técnico que eu ensinava a parte técnica de instalações prediais, só que o livro, na época, era um livro didático que era caro, realmente, e eu disse, olha, só pode fazer prova se tiver um livro. E a psicóloga veio falar comigo e disse, Miranda, você não pode exigir que o aluno compre o livro, porque eles não têm condições. Você não está na escola particular, você está na escola pública. Eu disse, então, tudo bem, vou dar um jeito. Cheguei, voltei para a sala de aula e disse, olha, ninguém é obrigado a conseguir o livro, agora vocês só fazem prova com o livro. A condição é essa. Como é que a gente vai fazer? Eu vou pedir dinheiro com vocês. A gente fez uma faixa, botou lá no sinal, e a gente, em vez de pedir, porque na minha época, na época de Leandro, tinha um cara que fazia faixa para pedir dinheiro para ir para Congresso. Congresso. Eu digo, bom, em vez de fazer o congresso, a gente vai fazer uma faixa para pedir livro, né? E eu entrei lá para pedir livro, fiz uma placazinha, não fui muitas vezes não, porque eu fui somente para incentivá-los, né? Mas é uma forma da gente tentar ensinar o caminho das pedras, né? Eu acho que a gente precisa, eu acho que qualquer ação social que você vá fazer, você precisa de recursos, né? Você precisa de recursos. E a gente sempre olha, eu tive um depoimento de uma rotariana também, que diz, olha, a gente dá, mas nunca a gente recebe. É engano, eu acho que a gente recebe muito. Está aí doutor Leandro aí, que conseguiu 500 barracas, de uma hora para outra conseguiu 500 barracas. Não, senhor. 500 foi mais, não foi? Não, senhor. Quantas? 980 barracas. 500 aqui para Pernambuco e 400 e pouco para não sei, mas eu pensava que era 500, né? Mas ele está dizendo, ele conseguiu 900 e poucas barracas numa conversa que ele teve, conseguiu isso aí, coisa simples que tem, né? Mas e outras coisas que ele conseguiu, e outras coisas, aquilo que o Ulisses está. De vez em quando a gente incentiva. Agora, eu vou sempre fazer assim, só dou uma cadeira de roda se você conseguir outra. Não vai pedir uma cadeira de roda para mim, não, que eu não vou dar, não. Agora, se conseguir uma cadeira de roda, eu dou outra. Se conseguir 2 cadeiras de roda, e eu vou dizer a você, eu vou tentar pedir a cadeira de roda com vocês, tá? Eu quero dar uma agitada nesse do Interact e no Rotaract, né? Botar a meninada para trabalhar, que a meninada é boa, né? A gente precisa só de incentivar e dizer qual é o caminho das pedras, né? Pelo menos vai ser a direção vai ser essa daí. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, mas vou fazer a minha parte, né? Vou fazer a minha parte. Agora, eu vou arrumar também dinheiro por fora, né? Vou arrumar cadeira de roda. Eu estou falando para meus amigos aqui, ó. Tu vai conseguir 5 cadeiras de roda, tu vai conseguir 4 cadeiras de roda para mim, tu vai conseguir 10 cadeiras de rodas. E eu estou incentivando as pessoas a doar cadeira de roda. Mas eu não estou pedindo a Leandro a cadeira de roda, eu estou pedindo que ele, no grupo de amigos dele, consiga uma cadeira de roda cada um. E talvez o Leandro vá conseguir 2 ou 3 para mim, tenho certeza. Tá? Tu está lascado comigo, vamos umas 40. Então,
É mais ou menos assim, tá? Que a gente vai atuar. Bom, eu Annelise, acho quer dizer alguma coisa aí sobre a que a cadeira? Annelise quer falar aí. Fiquei bastante interessada sobre a cadeira de rodas, porque nós temos o banco ortopédico de março para cá, foi criado. Aí eu digo, será que existe alguma estipulação assim de meio da cadeira de rodas ser obtida? Tipo, é do lacre do bem que essa cadeira de rodas tem que vir, ou pode vir de rifa, de qualquer tipo de arrecadação com os amigos, batendo na porta de Leandro também é possível, ele já balançou a cabeça, disse que sim. Então, eu queria só saber isso, é para incentivar o lacre do bem ou tem qualquer projeto? Qualquer coisa, né, Annelise? Na realidade, eu estou com o Miranda e não abre. É mais fácil, muito mais fácil a gente conseguir 1, 2, 3, 4 cadeiras de rodas com amigos que têm condições. Veja, eu nunca tive vergonha de pedir nada que não seja para mim, né? A coisa melhor que tem é pedir. Tá? Pedir por um motivo. Eu tenho grupos que eu participo, tá? Não vou citar aqui para vocês, mas, por exemplo, o Abrigo Cristo Redentor, todo mês, o presidente lá, que é um trator pior do que Miranda, Jerônimo, manda para mim: Leandro, eu preciso de dinheiro para o abrigo. De quanto é que você precisa? E se arrume 15 mil. É assim mesmo. Eu digo a ele: Manel, arrumo. Aí ligo para um amigo rico, arrumo 5 mil. Ligo para um amigo que tem dinheiro, arrumo 2 mil. Ligo para um amigo que tem muito dinheiro, arrumo 200, porque ele não dá nada a ninguém. Tá certo? E aí você vai captando. Quando eu vejo, está mais de 15 mil. Por quê? Porque eu não tenho vergonha de pedir a alguém que é necessitado. E, principalmente, quando eu tenho aquela coisa que hoje a gente tem, de entregar um número de Pix. Não é? Porque quando a gente dava o próprio número da gente, ainda tinha os safados que vinham por trás e diziam: esse cara está ganhando dinheiro com esse negócio de Rotary. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aqui tem muita gente, mas hoje, com esse negócio de Pix, aí é que eu peço. Peçam a quem pode. E quem pode vai dar, e você mostra o resultado através de fotografias, etc. É ótimo, Annelise. Manda essa coisa adiante. Tem coisa melhor do que isso. E tome fotografia e tome imagem pública para a gente. Tá? Vem, Cristina. Oi. Falando disso de cadeira de rodas, né, para dar mais uma sugestão à Annelise, até dentro do clube mesmo, a gente rateia. Entre a gente, tem um que pode dar por inteiro, uma cadeira toda, tem aquele que não pode dar a metade. Vamos dividir por 3, vamos dividir por 4. A gente se reúne lá e conversa e cada um dá a sua cota. E lá vai saindo. E ter a boca mole de pedir a quem tem grana, os conhecidos, para poder... É aquela história que eu estava dizendo. Ó. A gente conhece um monte de gente que não tem iniciativa, que muitos de nós temos, de sair, botar a cara a tapa e pedir e fazer. Mas ele precisa de um estímulo que podemos ser nós mesmos, de dizer assim, ó, vamos ajudar os outros, meu filho. Esse bolso, aquilo que a gente prega e faz, né? Aquilo que a gente diz e faz, ele confia e ele dá. É a mesma situação da empresa, eu me lembrei disso. Houve uma época que nós tínhamos lá, porque dentro do nosso clube, nós temos muitos empresários. Então, as empresas podem vir de nós mesmos, né? Aqueles que têm. É só ter a coragem de mesmo. Não tem. Dá Eu certo, acho que a conversa está sendo ótima. Agora, Inojosa, você tem que puxar a rédea e dizer: olha, a gente está falando sobre DQA. Tudo isso aí foi para motivar entrar mais sócio para poder fazer mais cadeiras de rodas, e, enfim. Né? Mas, Alexandre, eu acho que o objetivo, é como eu falei para você, volto a repetir, o objetivo hoje era a gente montar uma estratégia, né? Qual vai ser a metodologia, porque vocês vão ter de sábado, de segunda, de 2h da tarde até às 5h, né? Disponível para que vocês possam Assembleia, né? Está na Assembleia, né? O objetivo é a gente preparar a Assembleia, né? E o começo da preparação é exatamente incentivar as pessoas a irem lá.
Caruaru vai ter 100%. Se tiver 99% dos associados do Caruaru, eu tô ruim. Tem que ter 100%, viu, Cristina? Mas você, Inojosa, eu acho que você pode fazer alguns comentários a mais, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas de minha parte, eu acho que a gente até fugiu um pouquinho da pauta, né? Quem quer um Mas foi comprimido? bom, Mas é bom para se pelo menos vocês me Tem gente conhecem. que não se conhece Vocês me ainda conhecem aqui, um aí foi pouquinho bom. também. Quem quer um comprimido? Eu tenho É. 6 aqui. Não, boa sorte que eles sejam eficientes. Isso é para velha, comprimidos geriátricos. Isso é tudo vitamina para dessa Covid. Antes de desligar, Alexandre, por favor, me manda o nome do barbeiro que eu vou cortar o cabelo amanhã, sem brincadeira. Certo. Me manda o nome desse barbeiro. É aquele que é em Boa Viagem no mercado, que jogou no Ibis. Mauro Não, foi minha filha que cortou. Shampoo. O melhor, não, não é? Mas foi minha O filha que melhor do cortou. pior, ele é o Bom, melhor. bem, Amanhã estaremos então, pessoal, 7 horas da manhã. Deixa Alexandre aí fechar a reunião, Alexandre. Fecha aí. certo. Pessoal, então eu vou fazer reuniões em separado com vocês, né? Para estabelecer. Tem a turma que é de expansão, tem a turma que é DQA propriamente dito. Aí vamos fazer reuniões separadas, depois a gente faz uma em conjunto para bolarmos aí a nossa participação na Assembleia, que é em março, né? Então, em janeiro, passando as festas, a gente se reúne, porque agora, final de ano, não adianta, né? Então, passando as festas, a gente se reúne virtualmente, ou mesmo presencialmente, tem pessoas de Petrolina, outros de Tibau, fica meio longe. Então, virtualmente, a gente se reúne e vamos colocar mais algumas pessoas aí nas comissões, e aí a gente mais que decidimos, ok? Tranquilo. Eu estou fechando agora. Esse ano eu queria ver se eu fechava a comissão toda, tá? Todas Ok, elas eu não. queria fechar para a gente É, ver. E nas suas reuniões aí, vá pensando qual é a premiação também, viu? Coloque nas suas aí para a gente discutir as premiações aí, que eu estou disposto a gente incentivar dessa forma, com premiações mesmo, tá? Para motivar, para dar uma mexida no distrito. Vou falar mais, né? onde vai ser a convenção internacional do teu plano? Singapura. Singapura. Aí é longe, poderia dar uma premiação. Se fosse Estados Unidos, mas tá bom. Ok, companheiros. Boa noite, então. Boa Tchau, gente. Boa noite aí, muito obrigado a Beijo, presença de pessoal. vocês Cari, aí. você Muito sempre obrigado a presença quietinho, de mas você vocês. sempre nos ajuda muito. Bom descanso. Olha lá no fundo do Igualmente. meu... Cheio de panetone aqui ainda, viu? Ainda, né? A minha esposa está dizendo, você distribuiu o panetone, não trouxe um para casa ainda, ela queria. Digo, vou trazer. Hoje eu me esqueci de novo também. Não. Tchau, gente. Boa noite.